Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar nos materiais que, olha, acendem um alerta sério sobre o modelo de protocolo de contexto, o tal do MCP. Vamos investigar como estão rolando uns ataques de envenenamento e vazamento de dados por meio desse protocolo. As fontes que a gente analisou indicam que isso pode ser uma nova fronteira aí nos ataques cibernéticos. É preocupante. Certo, vamos desembrulhar essa história. Pois é. E o MCP, bom lembrar, ele é crucial, né? É o que permite que os agentes de inteligência artificial conversem com ferramentas externas, tipo aplicativos, serviços e tal. Entender essas falhas é fundamental. Nossa análise hoje vai focar bem nisso. Como esses ataques funcionam e o que eles significam para a nossa segurança digital. O que é fascinante aqui, e um pouco assustador também, é como a confiança que a gente deposita nesses sistemas está sendo explorada, sabe? Sim, exatamente. E o ponto central que os textos trazem são os poisoning attacks, né? Os ataques de envenenamento. A ideia básica, pelo que as análises mostram, é que os invasores conseguem de alguma forma injetar comandos ali no meio e com isso eles manipulam o comportamento dos agentes de IA pelo MCP. Usam o que as fontes estão chamando de tokens envenenados. Isso, basicamente são pedaços de informação maliciosa, né? E olha, foi descoberta uma vulnerabilidade bem crítica no MCP que permite essa tal contaminação de ferramentas, como os textos descrevem. E não é só teoria, viu? Os materiais que a gente viu citam que provedores importantes e clientes deles bem conhecidos estão suscetíveis. Um exemplo que deram foi o MCP do WhatsApp. Parece que já foi explorado para atacar e roubar históricos de mensagens. Nossa, o WhatsApp, isso afeta muita gente. Muita gente. Mostra como uma ferramenta super popular vira um vetor de ataque, né? E a mecânica que descreveram para esse ataque, usando um servidor malicioso, é bem inteligente, né? Funciona mais ou menos assim, pelo que eu entendi. A pessoa pede algo normal pro agente de IA, tipo, manda uma mensagem pelo WhatsApp. Aí o agente vai lá, se prepara para usar a ferramenta certa do WhatsApp, via MCP, só que por causa de um contexto envenenado que foi injetado antes, o agente acaba sendo levado a chamar também uma outra ferramenta, uma falsa, que está num servidor MCP malicioso do atacante. Exato. E essa manipulação do contexto é sutil. Esse é o perigo. O atacante consegue mudar a descrição da ferramenta legítima que o agente de IA enxerga, sabe? E ali, escondido, ele injeta um comando extra, um prompt de injeção. É uma instrução disfarçada. Aí, no exemplo do WhatsApp que a gente falou, o agente é enganado, em vez de só mandar a mensagem que você pediu, ele muda o destinatário por um número do atacante. E ainda por cima inclui o seu histórico recente de mensagens junto, para vazar tudo. Caramba! Então ele faz duas coisas ao invés de uma, e uma delas é maliciosa. Exatamente. É como dar uma instrução e esconder uma nota secreta no meio que muda tudo. E uma das coisas mais preocupantes que as fontes ressaltam é que isso é invisível para o usuário, né? A interface pode até esconder uma parte desse comando malicioso. E o pior, mesmo que a pessoa aprove a ação inicial, tipo, ok, enviar mensagem, ela não recebe nenhum aviso se a descrição da ferramenta mudar depois. Precisamente. Isso conecta com dois conceitos que os materiais destacam bem. Um é o MCP Rug Pull, que é essa ideia de trocar a ferramenta por baixo dos panos depois que você já deu o ok. Um puxão de tapete digital, então... Tipo isso. E o outro são os Sleeper Attacks, os ataques adormecidos. O problema aí é a falha do sistema em te alertar sobre essas mudanças traiçoeiras. Se a gente liga os pontos, o que a gente vê é uma erosão bem perigosa da transparência e do controle que a gente acha que tem, né? Com certeza. Mas espera aí. Então esse ataque sempre precisa de um servidor malicioso externo ou tem outro jeito? Olha só, aí que a coisa fica talvez ainda mais direta, segundo outro cenário que os textos descrevem. O ataque pode acontecer sem precisar de um servidor MCP malicioso dedicado. Como assim? O atacante só precisa do número da vítima. Aí ele envia uma mensagem comum, tipo pelo próprio WhatsApp. Só que essa mensagem vem formatada de um jeito especial, como um desses prompts de injeção que a gente falou. Então a própria mensagem que a pessoa recebe já vem com um veneno? Exatamente isso. Quando o agente de IA da vítima
usando o MCP legítimo do WhatsApp, vai processar ou ler essa mensagem que chegou, ele encontra as instruções maliciosas ali, embutidas no texto. A mensagem basicamente diz para o agente o que fazer, tipo, vaza esses dados aqui. Contorna toda a necessidade de um servidor intermediário. Nossa, isso simplifica muito para o atacante. Muito. E levanta uma questão bem importante que as fontes sugerem, né? Se uma simples mensagem faz isso, que outros tipos de dados externos, que parecem inofensivos, poderiam ser usados para injetar comandos? Pense em artigos de notícia, resultados de busca que a IA consulta. É verdade, qualquer coisa que a IA lê do mundo externo poderia, em teoria, ser um vetor. Então, o que tudo isso significa na prática? Qual a conclusão geral desses materiais? Olha, a conclusão que eles apresentam é bem direta e francamente alarmante. Um MCP não confiável, mesmo um simples que um usuário instale sem muito critério, pode ser usado para roubar dados e roubar dados até de sistemas que usam MCPs considerados seguros, como o do WhatsApp, basicamente driblando as proteções que existem hoje. E as implicações disso para empresas, por exemplo? São bem sérias. As fontes alertam muito sobre isso. Empresas que estão integrando MCPs com ferramentas internas, sei lá, sistemas de chamado como o Gira, bases de dados internas, elas ficam muito expostas se um desenvolvedor, às vezes até sem querer, instala um MCP malicioso ou só vulnerável na rede. E isso pode escalar, imagino. Pode escalar rápido para acessos indevidos a sistemas críticos da empresa. A necessidade de especialistas em segurança que entendam esses novos tipos de ataque, olha, só vai crescer. A recomendação final dos textos é bem clara. Muito cuidado ao instalar ou permitir MCPs, especialmente em ambiente corporativo. E tem que revisar constantemente as permissões, as regras de acesso, ainda mais aquelas que as próprias IAs podem acabar criando ou modificando sozinhas. Fica bem evidente, por tudo que a gente viu nesses materiais, que esse ecossistema MCP, apesar de muito poderoso, né, ainda tem uma fragilidade considerável e pode ser explorado de maneiras que a gente nem imaginava. Sem dúvida. É um campo novo, com muito potencial, mas também com riscos novos. E para fechar, deixo aqui uma reflexão que surgiu dessas análises todas. Se as instruções de um agente de IA podem ser manipuladas tão facilmente por dados externos comuns, né, como uma mensagem ou um artigo online, que outras interações digitais do nosso dia a dia, nesses sistemas cada vez mais conectados, podem já estar servindo como vetores silenciosos, vetores para injetar comandos ou extrair informações sensíveis. Tudo isso sem que a gente nem desconfie. Fica aí para a gente pensar.